Olá pessoal, vamos falar hoje do que vem a ser círculo trigonométrico, tá pessoal? Vai ser importante a gente saber o que é um círculo trigonométrico e qual é a importância do círculo trigonométrico para geometria, mais especificamente para trigonometria. Ok, pessoal? Primeiro vamos definir o círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico é um círculo descrito no plano cartesiano, com o centro na origem do plano cartesiano. Ele é orientado e tem raio unitário. O raio é 1, mede 1. Essas medidas, tá, gente? Então, pessoal, eu tenho um círculo aqui, que ele é orientado no sentido anti-horário, tá, gente? E descrito no plano cartesiano com raio unitário. Essa é a definição de círculo trigonométrico. Agora a pergunta que não quer calar. O que é que ele vai ser, em que esse círculo trigonométrico vai ser útil para a trigonometria? A utilidade está, pessoal, em que a gente vai poder representar todas as funções trigonométricas aqui nesse círculo. E é isso que a gente vai fazer agora, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês aonde é que estão cada função trigonométrica aqui dentro do círculo trigonométrico, ok? Então, a primeira função que eu vou definir, né, considerando esse ângulo alfa aqui, tá, gente? Esse ângulo alfa delimitado pelo arco AB. A primeira função que eu vou definir para vocês é a função trigonométrica cosseno de alfa. Se eu tiro a projeção horizontal, ó, essa medida OP, vou chamar de P esse ponto aqui, ó, a medida OP é o cosseno do ângulo alfa. Vocês vão observar, turma, que aqui no círculo trigonométrico a gente vai definir essas funções trigonométricas como medidas, né? Até pela própria definição da trigonometria, vale a pena a gente lembrar, ó. Trigonometria é a parte da geometria que faz a relação entre ângulo e lado de triângulo. Se você parar para observar, eu formei aqui o triângulo OPB. Essa distância aqui, OP, é exatamente o cosseno do ângulo alfa. E o seno, professor? Vou traçar agora, ó, a projeção vertical. Vou chamar essa medida aqui de OM. Chamar esse ponto aqui de ponto M. Essa medida OM é igual ao seno do ângulo alfa. Então, a primeira coisa que vocês não podem esquecer. Representação do cosseno é sempre horizontal e a representação do seno é sempre na vertical. Por isso que eu gosto sempre de falar, ó, cosseno horizontal, seno vertical. Cosseno horizontal, seno vertical. Então, no círculo trigonométrico, o cosseno a gente sempre define como uma projeção horizontal e o seno sempre como uma projeção vertical. Professor, a gente já viu o seno e o cosseno. E a tangente? Para a gente entender muito bem a tangente, passando pelo ponto A, eu vou traçar uma reta tangente a esse círculo, ó. Essa reta aqui é tangente ao círculo. E vou prolongar OB, ó. Quando eu prolongo OB, na reta tangente, eu determino o ponto T. Esse segmento de reta que vai de A até T é o que nós chamamos da tangente do ângulo alfa, ó. Tangente do ângulo alfa é exatamente o segmento de reta AT, a medida do segmento de reta AT. Professor, o senhor já falou do seno, do cosseno e da tangente. E as outras funções? Vamos definir agora, ó. Vou fazer a mesma coisa passando por esse ponto aqui, que eu não coloquei letra. Vamos colocar uma letrinha aqui. Vamos colocar aqui a letra R. Tangente a R, eu vou traçar também uma outra reta. Essa reta aqui é tangente a R. Observe que essa reta, que é tangente a R, determinou no prolongamento de OB um outro ponto que eu vou chamar de S. Essa medida que vai de R até S é o que nós chamamos de cotangente do ângulo alfa. Vou colocar aqui, ó, a medida RS é igual a cotangente do ângulo alfa. E a secante, professor, e a cossecante? Para a gente definir a secante e a cossecante, eu vou traçar uma reta tangente
ao círculo aqui no ponto B, ó. Tracei aqui. Essa reta determinou no eixo OX um ponto que eu vou chamar de Z e no eixo OY um outro ponto que eu vou chamar de W. Eu queria que vocês observassem o segmento aqui, ó. Vou tentar colocar em chaves. O segmento OZ e o segmento OW. O segmento OZ, ó, o segmento OZ é a secante do ângulo alfa. Professor, tem certeza? Secante com cosseno é isso mesmo, tá, gente? Ó, o segmento OZ é a secante do ângulo alfa. E o segmento OW é a cossecante do ângulo alfa. Deixa eu deixar mais bonitinho aqui. OW é a... Vou mudar a cor aqui que o piloto verde já está falhando. Cossecante do ângulo alfa. Então, gente, eu consegui aí, espero que vocês tenham observado e entendido, mostrar para vocês no círculo trigonométrico aonde estão cada uma das funções trigonométricas. Só recapitulando. Projeção horizontal, cosseno do ângulo alfa. Vamos colocar aqui, ó. Cosseno do alfa. Vertical, seno do alfa. Essa aqui em vermelho, AT, tangente de alfa. Se a gente for observar essa que está em azul, RS, né? É a cotangente de alfa. Essa daqui, OW, é a cossecante de alfa. E a OZ é a secante de alfa. Tá, pessoal? Aqui estão definidas todas as funções trigonométricas do ângulo alfa. Inclusive, pessoal, eu já quero adiantar para vocês uma coisa bem interessante. Prestem atenção no que eu vou falar aqui agora, ó. Nesses triângulos que foram formados aqui, desses triângulos que foram formados aqui, é que nós encontramos as relações trigonométricas, né? Todas as relações trigonométricas fundamentais, ok? Vou apagar o quadro agora. Bom, gente, visto o círculo trigonométrico, identificado as medidas no círculo trigonométrico, nós vamos ver as relações fundamentais da trigonometria. Eu não vou deduzir, né? Mas porque o importante aí, no nosso caso, é trabalhar a prática. Eu vou só expor para vocês esse formulário fundamental, mas eu quero deixar registrado aqui, gente, que todas essas fórmulas que eu vou colocar no quadro agora surgiram exatamente de semelhança de triângulo e teorema de Pitágoras dentro daqueles triângulos lá do círculo trigonométrico que a gente montou. Ok, pessoal? Então a primeira fórmula é a chamada fórmula mãe da trigonometria, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sempre é igual a 1, tá, gente? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é sempre igual a 1, tá? A outra relação é tangente do ângulo alfa é sempre seno de alfa sobre cosseno de alfa. A razão entre seno de alfa e cosseno de alfa é tangente de alfa, ok? Bom, tangente seno sobre cosseno. Cotangente vai ser cosseno sobre seno, tá, gente? Então, dessas duas relações, eu queria que vocês observassem um detalhe bem interessante. Ó, gente, tangente, seno sobre cosseno. Cotangente, cosseno sobre seno. Daqui a gente pode estabelecer, ó, que a cotangente é o inverso multiplicativo da tangente. Cotangente é 1 sobre tangente. Ok, pessoal? Além disso, nós temos aqui a relação entre a secante de alfa e a cossecante de alfa com seno e cosseno. Cossecante. Secante, o inverso multiplicativo do cosseno, tá, gente? Secante é 1 sobre cosseno e cossecante de alfa é 1 sobre seno.
Professor, tá certo isso, professor? Secante com cosseno, cossecante com seno? Tá, viu, gente? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. A secante é o inverso multiplicativo do cosseno e a cossecante é o inverso multiplicativo do seno. Tá, pessoal? Além disso, vou colocar aqui no cantinho, ó, e vai dar para colocar tranquilamente. Nós temos duas fórmulas que nós chamamos de consequências do formulário fundamental, ó. Consequências do formulário fundamental. As fórmulas do formulário fundamental, as fórmulas básicas são essas 6. Ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, tangente seno sobre cosseno, cotangente cosseno sobre seno, cotangente inverso da tangente, secante 1 sobre cosseno, cossecante 1 sobre seno. Só que nós temos duas consequências que é importantíssimo que a gente note. Ó, a secante ao quadrado de alfa é sempre 1 mais tangente ao quadrado de alfa, e a cossecante ao quadrado de alfa é 1 mais cotangente ao quadrado de alfa. Ok, pessoal? Bom, nesse vídeo, né, só para a gente recapitular, nós entendermos o que era um círculo trigonométrico, nós observamos quais eram a localização, vamos dizer assim, né, gente? A localização de cada função trigonométrica no círculo trigonométrico, e além disso, nós vimos as fórmulas fundamentais da trigonometria. Ok, gente? Um abraço, até o próximo vídeo.